E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Entende Stuckle. E antes de mais nada, gostaria de estar convidando você a estar se inscrevendo no nosso canal. Como você faz isso? É simples, é só clicar no botãozinho onde está escrito inscreva-se e você estará inscrito no nosso canal e estará recebendo notificações dos próximos vídeos que estaremos lançando aqui. E no vídeo de hoje nós estaremos tratando do tema Língua dos Anjos. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Pois bem, eu fiz um vídeo falando sobre línguas estranhas e explicando que as línguas estranhas nada mais é do que idiomas. E alguém então me perguntou e afirmou que falava a língua dos anjos. Pois bem, a Bíblia, em nenhuma parte, a Bíblia nos mostra esse dom de língua dos anjos, né? As pessoas atribuem o dom de língua dos anjos ao dom do Espírito Santo. Mas o problema é que nós não encontramos nenhuma menção disso nas Escrituras. Bom, que os anjos devem ter um idioma, a Bíblia não menciona. Mas talvez eles tenham um idioma, assim como Deus nos capacitou a ter os nossos idiomas espalhados pelo mundo. Creio que os anjos devem ter um idioma para conversarem entre si. Mas em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia fala sobre o idioma desses anjos. Mas o grande problema, onde surgiu aí essa doutrina de língua dos anjos, foi exatamente, eu acho que a grande confusão disso tudo está quando as pessoas leem 1 Coríntios 13, 1. Onde o apóstolo Paulo ele fala que ainda que ele falasse as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se ele não tivesse amor, de nada valeria. As pessoas, quando leem essa parte, interpretam que o apóstolo Paulo está afirmando que ele fala a língua dos anjos. Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo está afirmando que ele fala o idioma dos anjos, ou tem o dom de língua dos anjos. E as pessoas interpretam isso de maneira errada e fazem uma doutrina dizendo que há um dom de língua dos anjos e que as pessoas podem falar esse idioma. Mas, na verdade, quando nós paramos para ler Coríntios 13, todos os versículos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, na verdade, ele está chamando a atenção, especificamente mais para o amor, a prática do amor. Então ele diz ainda que ele falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. E ele vai prosseguir dizendo isso e nós vamos ler daqui a pouco todos os versículos. Mas o que eu quero dizer é que o apóstolo Paulo ele estava usando de uma palavrinha chamada hipérbole. Ele estava exagerando. É como o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, não adianta você ter os dons de falar a língua dos homens, ou de conhecer todos os mistérios, de ter toda a ciência, se você não tiver amor, de nada valeria. Então o apóstolo Paulo ele vai usar de hipérbole, que é o exagero proposital. Paulo ele usa exatamente isso, ele fala uma coisa, depois ele fala uma coisa maior, exatamente para enfatizar o amor. Vamos à leitura dos textos e assim nós poderemos entender melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Em 1 Coríntios 13, 1, vamos à leitura do texto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então nós conseguimos ver aqui o exagero que o apóstolo Paulo está propositalmente causando ou falando, para que nós possamos entender que às vezes as pessoas podem fazer caridade, que as pessoas podem ter dons, ela pode ter um grande conhecimento. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. O apóstolo Paulo está exagerando, não para dizer que ele tem o dom de línguas, não para dizer que ele tem o dom de língua dos anjos, ou qualquer outra coisa, mas o apóstolo Paulo ele fala uma coisa, depois ele fala uma coisa um pouco maior, para que cause esse impacto da não prática do amor. Vamos continuar a leitura. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente,
não procura os seus interesses, não se exaspera, não se arressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o apóstolo Paulo ele continua a falar de amor. Os versículos que seguem após o versículo 1 do capítulo 13 é exatamente isso. O apóstolo Paulo ele usa de hipérbole, ele começa então a fazer exageros propositais para enfatizar a prática do amor e não apenas para falar sobre o dom de língua dos anjos. Foi daqui que surgiu essa doutrina, e uma doutrina mal elaborada. Porque em nenhum momento o apóstolo Paulo fala que ele fala a língua dos anjos. Ele diz, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos. E outra coisa muito interessante também é que quando nós lemos do versículo 4 até o versículo 6, as pessoas usam muito isso em casamentos, ou até mesmo um marido se declarando para uma esposa, um namorado para uma namorada. Mas em nenhum momento o que o Paulo está falando aqui entre o versículo 4 e o versículo 6 é uma referência amorosa entre homem e mulher. Mas ele está dizendo isso na referência de irmãos. Ele está falando essas palavras para que nós possamos amar, pôr em prática o amor dentro da igreja. O apóstolo Paulo não falou isso numa situação de casamento. O apóstolo Paulo não falou isso se declarando para sua esposa, mas o apóstolo Paulo ele estava doutrinando a igreja. Então, guarde bem essas palavras que o apóstolo Paulo fala do versículo 4 ao versículo 6. Vamos continuar a leitura. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esses versículos é como se o apóstolo Paulo estivesse resumindo o que ele está falando sobre o amor. Então esses versículos anteriores permitem que o apóstolo Paulo construa um contraste entre o amor que permanece para sempre e entre os dons que cessarão. Por isso que ele coloca os três logo em seguida: profecias, línguas e ciências. Isso vai cessar. Mas então ele faz esse contraste entre o amor e os dons, que são temporários, são terrenos. Continuemos então a leitura. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então o apóstolo Paulo ele cita o versículo 13, nos mencionando a fé, a esperança e o amor, mas entre esses três o maior é o amor. Então nós vemos que a preocupação maior aqui do apóstolo Paulo, no capítulo 13, é enfatizar o amor. Então a pergunta que surgiu aí, se existe língua dos anjos, ou se existe o dom de língua dos anjos, é claro que não. Nós aprendemos no vídeo de hoje que isso não condiz. Nós aprendemos no vídeo de hoje que língua dos anjos como dom não existe. Não é um dom do Espírito Santo dado à igreja. E não há nenhum relato ali bíblico. E uma coisa que eu acho muito interessante, todas as vezes que Deus enviou um anjo à terra para entregar uma mensagem, você já reparou que esse anjo falava o idioma da pessoa que estava recebendo a mensagem? Então é isso. Existe o dom de língua dos anjos? Não. Então, se você gostou dessa explicação, porém prática e objetiva, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta e compartilhe com outras pessoas que precisam aprender a palavra de Deus de modo simples e prático. O Entendes Tu que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.